iniciar a gravação. Mas já vamos gravar. Vamos começar a gravar. Coloca lá, tira um print aí da sua tela, coloca lá no grupo do WhatsApp, anima o pessoal para vir para cá. Embora que aqui vai ficar gravado, então nós podemos assistir e reassistir quantas vezes quiser, sem ocupar memória do celular, tá bom? Olha que maravilha. E aí, durante a live, você também pode comentar se está gostando de estar fazendo essa live aqui no Facebook, né? Que é uma casa nova, uma sala de reuniões nova. Imagina que a plataforma é a nossa escola. Nossa escola, onde tem os professores, onde tem as aulas. O grupo do WhatsApp é o pátio da escola, sabe? Onde o pessoal conversa, troca ideia. Enfim, aqui é uma sala onde a gente vai fazer um auditório, onde nós vamos fazer as palestras, onde nós vamos trocar ideias e possivelmente onde nós possamos também trocar informações, onde vocês podem se ajudar, vocês podem colocar fotos assistindo filme, fotos assistindo as aulas, fotos das suas atividades. Olha que legal! Então aqui é um auditório da nossa escola, certo? Olha que legal! Um ambiente novo, inaugurando hoje. Então fala se você gostou do ambiente, fala se tá legal, se dá para entender bem, se a internet colabora, né? Quem sabe a gente não passa também as lives de segunda-feira aqui para o Facebook, que aí já fica lá tudo pra gente disponível, né? Sem precisar colocar na tela, sem precisar colocar lá na plataforma, certo? É isso aí, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Robson Gonçalves, Master Coach, presidente do Instituto Você Merece Livre. Nós estamos aqui com a Alaine Sardelli, uma grande coach de relacionamentos e também head trainer, treinadora de mentalidade do Instituto Você Merece Ser Livre. A intenção dessa live é realmente trazer um conteúdo adicional, é uma aula bônus para você, e não importa o horário ou o dia que você esteja assistindo, eu tenho certeza que você vai ter muita clareza mental quando você aprender sobre a lei do pensamento, que é o tema da nossa live de hoje. Então a Alaine Sardelli, ela vai começar já aí abordando essa lei que é tão importante, que se você dominar essa lei, você vai começar a transmitir paz, o seu pensamento vai virar um facho de luz em rumo à realização dos objetivos de uma vida extraordinária e livre. Você merece ser livre. E olha que interessante, gente, de tudo que eu já estudei, nunca vi nenhuma escola fazer o que nós estamos fazendo aqui no Instituto Você Merece Ser Livre. Nunca vi. Assim, por detalhes, por menores, não. Normalmente vocês podem conversar com coaches que foram formados em outras escolas, que você sai de lá motivado, tal, com as ferramentas, sim. Mas com informações precisas para você usar no dia a dia, para você mudar a sua vida, isso vai demorar uns dias, vai muito estudo ainda. Então aproveita essa oportunidade, aproveita mesmo todo o conteúdo que a gente está passando, que é um compilado de muita informação, de muito tempo de estudo. O Robson não é à toa, né? 18 anos de coach, 18 anos. Sabe o que significa isso? Foi um dos primeiros coaches do Brasil. Olha só, que honra que nós estamos tendo. Então eu já tenho 4 anos de coach. Eu já acho que é uma bagagem, imagina 18. Não é à toa que fala do jeito que fala, né? Como se estivesse falando de como fazer... O que você sabe fazer assim? Tô com a cara redonda de tanto falar de coaching. Ai, meu Deus. Ó, sorriso. Bom, vamos começar então, já que a live vai ficar gravada. O pessoal vai chegando, não tem problema, vai pegando o bonde andando, né? Sinto muito, mas a gente marcou às 8. Então, vamos lá. E depois, quando acabar a live, ela já estará disponível aqui no Facebook, tá bom? Então, quem quiser assistir depois, é só continuar. Combinado? Aí, vamos... Deixa eu abrir aqui para eu poder passar as telas. Bom, então, primeiro, lei do pensamento, tudo começa na mente. A gente está careca de saber ou de ouvir falar assim, o seu pensamento cria a sua realidade, o seu pensamento cria a sua vida, você é o que você pensa. Vocês já não ouviram um monte de frases falando isso? Mas que cargas d'água, como é que um pensamento pode fazer alguma força dessas? Como que eu atraio aquilo que eu penso? Como que alguém vai saber o que eu penso? Você já não se fez essas perguntas? Eu, claro, quando eu comecei a estudar, comecei a me questionar muito sobre isso. Mas o que é o pensamento, afinal? De onde que ele vem? Como é que você está fazendo alguma coisa e do nada vem uma coisa na sua cabeça que você já não pensava há anos? Fala, meu Deus, por que eu lembrei dessa pessoa? Por que eu lembrei daquela coisa? Por que...
né? Os porquês da vida. E aí, claro, como uma boa brasileira, fui procurar no dicionário. E aí, olha o que eu tive de resposta. Pensamento é o ato ou o efeito de pensar, aquilo que se pensa. E no dicionário Aurélio, aí fui procurar o que é pensamento. Esse é o pensamento. Agora, o que significa pensar? Pensamento, opinião, juízo, imaginar, julgar, planear, dar penso a, tratar convenientemente. Gente, o que vocês entenderam? O que é pensar? Me fala. Porque eu não entendi bolhufas. Falei, não, esse negócio não resolveu, eu não entendi o que é pensamento, nem o que é pensar, eu preciso ir um pouquinho mais fundo. Foi aí que eu fui vendo e fui observando a vida, o dia a dia. Eu coloquei essa foto aí de Palmas, no Tocantins, por quê? Porque ela é a capital mais nova do Brasil. Em 1990, Palmas era essa foto de cima que vocês estão vendo aí na tela. Essa foto, sabe esse lugar seco? Era uma fazenda. E algum visionário pensou, isso vai virar uma capital do Tocantins. Em homenagem aos tocantinenses que estão aí no grupo, né? Então, muitas e muitas pessoas não acreditaram que aquilo poderia ser verdade, que aquilo poderia acontecer. Os primeiros terrenos, como em todas as cidades, os primeiros terrenos foram distribuídos para as pessoas que moravam lá. Teve pessoas que pegou terreno na avenida, que seria a avenida principal, e trocou por bicicleta, trocou por moto, sabe? Várias e várias pessoas que fez isso. 25 anos depois, Palmas era essa cidade que está aqui embaixo. Em 2015, o terreno que foi trocado por bicicleta, por carro, por moto, está valendo R$1 milhão. Olha só, 25 anos depois, olha a cidade que existiu, que está existindo. Por quê? Porque lá em 1990 ela era o pensamento de alguém. Os outros que não conseguiram acompanhar o mesmo pensamento, não conseguiram aproveitar a oportunidade. Então, olha quanta oportunidade às vezes a gente perde porque a gente não consegue alcançar o pensamento da outra pessoa, não consegue acreditar no que o outro está vendo. Essa outra imagem que eu coloquei aí é uma estátua, né, feita numa pedra, uma escultura. Essa obra é de Auguste Rodin, por isso que está o nome dele ali. Uma jornalista foi entrevistar ele e falou assim, nossa, como que você consegue fazer uma obra-prima numa pedra? Aí ele olhou para a cara dela assim e falou, como assim uma pedra? A obra-prima já estava aí, eu só tirei as rebarbas. Então, olha o olhar dessa pessoa. Ele não enxerga a pedra, ele enxerga a estátua, ele enxerga uma obra de arte. Então, olha só, um pensamento. Se você for conversar com um arquiteto, você vai falar, olha, eu queria uma casa assim, assim, assado. Na cabeça dele, a casa já existe. Ele já está andando dentro da casa. Por isso que ele é arquiteto, porque ele consegue projetar. Então, isso é muito importante, você dar asas à sua imaginação, você acreditar nos seus pensamentos de futuro. Você já ouviu aquela frase assim, nada se cria, tudo se copia? Pois é, se você parar para observar, tudo que existe no mundo, tudo, absolutamente tudo, foi copiado de alguma criação divina. Tudo que existe no mundo, olha, anota isso, tudo que existe no mundo é copiado de alguma criação divina. Todos os motores, eu coloquei um carro aqui para representar o motor, todos os motores são criados a partir do nosso corpo humano. Se você conhece um pouquinho de carro, de motor, de essas coisas aí, né? Os homens acho que vão entender melhor o que eu estou falando. O óleo que corre pelo motor do carro para que ele gire, a gente não tem o sangue? É uma cópia. Nós não temos os nossos filtros, pulmão, rim, fígado, e o carro não tem os filtros de combustível, filtro de ar, filtro de gasolina. Então, tudo tá, você percebe que é uma imitação, é uma cópia. E não só o carro, o avião, quando ele foi inventado, não vou falar por quê, porque existem, né, rumores de foi aqui, foi nos Estados Unidos, enfim, não importa. Mas o avião, para ele ser inventado, o pássaro foi muito estudado. Muitos os cientistas, os engenheiros da época, pegaram o formato dos ossinhos das asas dos pássaros para saber por que ele planava, para eles conseguirem construir um avião. Olha só que interessante. Mas se tudo se copia e nada se cria, então me fala uma coisa. Você tem ideia de onde foi copiada essa tecnologia que nós temos hoje? Essa tecnologia que
Olha só, nós estamos aqui em São Paulo e você tá onde? Anota aí nos comentários qual cidade que você tá, em que lugar do mundo você está. E nós estamos conseguindo conversar ao vivo. Sul, Nordeste, Sudoeste. Ao vivo. Olha essa tecnologia. Como é que a gente está conseguindo fazer isso? De onde que saiu? É claro que a gente pensa, foi um gênio que criou isso, né? Que inventou uma tecnologia dessas. Eu concordo, porque ele conseguiu, né, transformar tudo isso, celular. A gente pega o celular, conversa em tempo real com uma pessoa no Japão. Não é assim? Você já se perguntou de onde veio essa tecnologia? Se você chegasse com um celular desse seu, ou esse computador que você está assistindo essa live agora, e chegasse há 80 anos atrás, na casa de algum antepassado seu, você acha que eles iam acreditar que isso era real? Eu acho que, no mínimo, eles iam achar que era coisa do capiroto, que era uma macumba muito da forte, não era? Eles não iam, mas jamais, entender o que estava acontecendo ali. Só que nós, que já estamos acompanhando a evolução, essa geração nossa foi a que mais viu mudança no mundo até hoje, né? De todas as evoluções que já tiveram, nós não se perguntamos de onde que vem isso. Nós só usamos e não questionamos. E aí quando alguém fala assim, o seu pensamento cria a sua realidade, você fala, de onde que tiraram isso? Aonde já se viu? Percebe que o nosso pensamento, a gente não enxerga, mas ele é tão material quanto esse celular que você está segurando. Ele existe e ele é material, só que a gente não está enxergando, não significa que ele não esteja aqui. Essa tecnologia do Wi-Fi, da internet, do celular, de toda essa parafernália que a gente usa hoje, é a mesma tecnologia do nosso pensamento. O nosso pensamento a gente não enxerga, mas ele está no ar. Dentro dessa sala aqui, além de nós e tudo isso que nós estamos vendo, tem muito mais coisa. Se a gente ligar um rádio aqui e sintonizar, não vai tocar uma música? E essa música está dentro do rádio? Não, essa música está no ar. O locutor não fala isso? Cadê o Bob? Né? Que é locutor aí. Bob Show. Bob é o show, não é assim? A música não está no ar. E o rádio faz o quê? Transmite a música pra gente. Ele converte aquela onda de informação em música e faz com que a gente escute a música que está tocando. A televisão faz a mesma coisa. Transmite a onda de informação que vem através do ar por uma antena e transforma em som e imagem. E a gente consegue enxergar. E o nosso pensamento, quem é que é o nosso rádio? O nosso cérebro. O pensamento não está no nosso cérebro. O rádio é o nosso cérebro. Ele converte em uma forma que a gente consiga entender. É confuso? Mas você vai entender. Vamos um pouquinho mais para frente. Imagina você que... Olha só, eu coloquei o rádio justamente por esse exemplo, né? Da música está no ar, o pensamento está no ar. Vamos falar em frequências de pensamento um pouquinho. Quando a gente está com pensamento negativo, que a gente fala, nossa, tua frequência está muito baixa. Você já ouviu alguém falando isso? Né? Nesse mundo holístico, assim, de energia, fala-se muito em frequências de pensamento. Então, imagina que aqui tem um rádio, é a nossa linha da vida. Imagina que aqui tem um rádio, para baixo nas frequências negativas, são os pensamentos negativos. Nas frequências positivas, são os pensamentos positivos. Vamos colocar que o zero aqui é a linha da vida. Você acha que hoje a humanidade está mais para baixo ou mais para cima? Uma pessoa que só tem pensamentos negativos, que está depressiva, que pensa em se matar, que está sempre pensando em coisa ruim, está sempre acompanhando notícia ruim, está ouvindo só essas músicas podres que tem aí no rádio, você acha que eles estão mais para baixo ou para cima dessa linha? Agora eu vou te fazer outra pergunta, eu quero que você pense para me responder. Se você tiver com a sua agulhinha, sabe aquela agulhinha lá do rádio, nos rádios antigos que a gente rodava a agulhinha? Se a sua agulhinha estiver sintonizada aqui embaixo, no menos 10, você acha que é possível você escutar alguma coisa que está tocando aqui em cima, no mais 10? Respondeu? Pensa bem. Olha só, se eu estou sintonizada nas frequências negativas, eu não consigo ver o que está nas frequências positivas. Essa é a importância da gente estar sempre para cima, estar sempre agradecendo, estar sempre aumentando a nossa frequência, para a gente viver acima da linha da vida. Igual a gente está aprendendo aqui no Instituto, certo? Vai anotando aí, se tem pergunta, vocês colocam que a gente responde mais tarde. Tá aqui, ó, o pensamento gera o nosso sentimento, que gera a nossa atitude, a nossa postura perante a vida.
Se eu pedir para você agora fechar os olhos, faz o exercício comigo, fecha os olhos e pensa no melhor dia da tua vida, no dia que você foi mais feliz na tua vida, mais feliz. Sei lá, pode ser o dia da tua formatura, pode ser o dia que o seu filho nasceu, pode ser o dia que você ganhou um presente que você queria muito, 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 muito. Assim, aquele muito mesmo. Pense em um dia muito, muito feliz. Agora presta atenção no seu sentimento, no seu coração. O que aconteceu? Presta atenção o que aconteceu com a sua postura. A sua postura fisiológica mesmo, seu corpo. Não deu até vontade de levantar? Não deu vontade de sorrir? Não deu vontade de fazer algo? Por quê? Porque o seu pensamento cria o seu sentimento, que cria a sua postura perante a vida, perante as situações da vida. Se você consegue manter os seus pensamentos sempre acima da linha, sempre no positivo, o seu sentimento sempre será positivo e a sua atitude sempre será positiva. Entende isso? O resultado disso, a sua vida será mais positiva. Então, agora você entende o que o nosso pensamento cria a nossa vida? O nosso pensamento cria a nossa vida. A maneira como nós pensamos a vida é a maneira como nós vivemos. É a maneira como nós acumulamos as nossas crenças, como nós guardamos os nossos paradigmas. E tá tudo interligado. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando para vocês? Pensando em tudo isso, eu posso afirmar para você que tudo que você pensa não está aqui, primeiro em você? Então, tudo que você pensa, ele está vindo para você. Você atrai aquilo que você pensa, porque a nossa mente, ela guarda todas as informações através de imagens. Guarda isso. A nossa mente grava as informações através de imagens. Então, tudo que eu falo cria uma imagem. Quando eu olho para o meu vizinho e falo assim, nossa, podia bater esse carro para parar de me encher o saco. O que aconteceu aqui na minha mente? Eu já não criei uma imagem de um carro batido do meu vizinho? Só que tem um detalhe. A minha mente, ela grava as imagens na minha mente e não na mente do meu vizinho. Então, o que eu desejei para ele, aonde foi que ficou impresso? Impresso, imprimido mesmo, igual da impressora? Na minha mente. Então, se eu desejei para ele, quem é que vai ter? Quem está desejando. Se eu desejo o bem do outro, quem é que vai ter? Quem está desejando. Laine, mas então inveja não pega? Porque o outro está tendo um pensamento para mim? Se você estiver numa frequência alta, não. Você só vai se sintonizar se você estiver na mesma frequência da pessoa. Ah, e se eu fizer uma oração para alguém, não vai pegar então? Vai ficar para mim? Não, a oração tem uma frequência elevadíssima. Então ela alcança aonde você mandar. Não importa se é na sua cidade, se é na sua casa ou se é no outro lado do planeta. Você pode fazer a oração tranquila e calma que a oração vai chegar lá. Porque a frequência da oração é muito alta. Então ela abrange toda a região. Sendo assim, o que os outros pensam sobre você é problema deles, porque o que seja, o que for que ele pensar sobre você, ele está imprimindo na mente dele e não na sua. Mas, em compensação, o que você pensa sobre os outros é responsabilidade sua. Por quê? Porque você está pensando do outro e está atraindo para você. De repente, você me fala assim, nossa, eu queria viver isso, 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 mas eu não estou vivendo. Aí eu te pergunto, você queria viver isso, mas o que você está desejando para as pessoas? Porque aquilo que você está desejando, você está criando para você. Faz sentido? É como se nós vivêssemos dentro de um círculo, desse jeito aqui, ó. Lembra que eu falei que nada se cria, tudo se copia? De onde será que tiraram essa ideia de fazer um círculo para a pessoa andar em cima d'água? Esse povo sabe das coisas, a gente tem que ficar esperto com as coisas que a gente vê. A gente tem um campo magnético e tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, tudo que a gente cria na nossa mente fica ali, no nosso campo magnético. E é desse campo magnético que eu consigo atrair tudo que eu vivo. Tudo bem até aí? Quando a nossa mente é uma mente comum da maioria das pessoas, é igual um cachorro bravo levando o dono para passear. Não é assim que funciona? O dono acha que vai levar o cachorro, mas o cachorro vai para onde ele quer e vai arrastando o dono, queira ele ou não. É assim que a nossa mente funciona, porque você não entende nada do que está acontecendo, sua mente te arrasta e você vai para onde ela quer. Porque ela já tem uma programação lá e você não sabe nem o que está acontecendo. Agora, quando você consegue ensinar a sua mente, ela é igual um cão-guia. Você fala para onde você quer ir e ele te leva. Não é assim que ele está fazendo com aquela moça cega?
A nossa mente é exatamente assim, a mente ensinada e a mente comum. Como é que você quer que seja a sua mente? Como é que você quer que seja a sua vida daqui para frente? Continuem a renovar a sua maneira de pensar e revistam-se da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus. Tá vendo? É bíblico. Renovem a sua maneira de pensar, busque informações, pense pela sua cabeça, pelo amor de Deus. Não fica pegando pensamento pronto, não fica olhando, ouvindo coisas que um fala aqui e sai repetindo igual papagaio. Pense antes de compartilhar alguma coisa, pense antes de falar, pense antes de fazer. Isso é um desafio que eu coloco para você. Mas se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer ser um coach de sucesso, se você quer inspirar e quer ajudar pessoas, você vai precisar ter pensamentos próprios. Não vai poder ficar se sintonizando com o pensamento dos outros, não, certo? Mas o que a gente pode fazer para poder resolver isso, né? Que agora a gente chacoalhou, tá bom, já sei que eu tenho um problema. Lembra lá do círculo da aprendizagem que o Marco explicou na live? Eu não sabia que eu não sabia, agora eu já sei que eu não sei. Mas como é que eu faço para aprender? Então, o que nós estamos oferecendo para você? Claro que você pode buscar mais informações, mas nós temos uma plataforma cheia de aulas que cada aula é um novo aprendizado. Cada aula é uma maneira nova de pensar, de refletir e de tirar as suas próprias conclusões. E além disso, entender como o nosso falar interfere no nosso pensar é fundamental. E como não tem nenhuma aula lá na plataforma, e não tinha, né, na nossa grade, de falar sobre isso, nós resolvemos fazer essa live e trazer para você. Agora eu passo a palavra para o nosso Master Coach, que ele vai falar sobre isso, sobre quais são as palavras piores, né, que a gente tem que evitar no máximo do nosso vocabulário. Até mais, até daqui a pouco, eu já volto. Laine Sardelli, vocês gostaram? Eu tenho certeza que vocês gostaram. Se vocês estão gostando, imagine eu que estou aqui do lado dela. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus. A gente não fala de religião nas nossas apresentações, porém a gente entende que existe Deus e que Ele permite tudo para nós. Agradecer toda a nossa equipe do Instituto Você Merece Ser Livre. Alguém, um pequeno gênio que pensou nessa live de a gente fazer pelo Facebook, ele que estruturou tudo, ele que é o homem por trás, que é o nosso Juan. Ele não gosta de aparecer, mas logo a gente vai fazer uma live apresentando ele para você. Tá? É um menino aí de 15 anos que eu sou fã, é um pequeno gênio que eu chamo ele. E também aí todos os head trainers, todas as pessoas que estão aí engajadas nesse projeto que é poder levar pensamento positivo e ensinar as pessoas a pensar certo. Então essa parte aqui que eu vou passar para vocês agora, eu já uso essa apresentação, essa linguagem, essa mentalidade nos negócios com equipes aí no Brasil todo, que é realmente tirado da Lei da Atração, o The Secret, que foi um dos primeiros filmes que nós indicamos para vocês assistirem. Coaches, terapeutas. Então eu gostaria de falar para vocês que esse curso ele não é só um curso de coaching, ele é um curso para a vida. Então você entrou ali querendo aprender um pouquinho de coaching, mas você está aprendendo um monte de coisa. Essas informações que a Laine passou aqui mesmo sobre o pensamento, que tudo foi tirado do pensamento, é algo que não se ensina. Eu tenho 16 formações em coaching, mais 4 formações em PNL, e nenhuma das escolas ensinam tão transparente, tão rico em informações como o nosso instituto. Então eu sou fã dessa equipe, eu sou fã das pessoas, e é muito legal quando você trabalha com pessoas que você gosta e que têm o mesmo pensamento. Então vocês aí, ó, dá um like, vocês compartilhem aí, ela vai ficar salva essa live ou depois pode compartilhar aberto? Não, como é que vai ficar? Nós, só o grupo? Então dá um like aí, dê o seu feedback pra gente. Por que evitar o não e a linguagem negativa? Por quê, né? Existe a tendência a pensar no que não queremos fazer e em seguida, muitas vezes, começar a fazê-lo. Então você vai aprender um pouquinho agora que você mesmo está se sabotando com as palavras e não percebe. A gente faz, às vezes, no automático, né? Usa palavras que estão tirando você do seu objetivo. É comum eu encontrar clientes, amigos que pedem conselhos e diz para mim assim, Robson, parece que para mim tudo é mais difícil. Eu dou um passo para frente e dou 2 para trás. Acontece isso com você? Será que você também não está aí se sabotando e não percebe? Então a palavra não, a gente vai explicar para você como você usar.
a palavra ao seu favor, o poder da palavra. O uso de uma linguagem negativa provoca o comportamento que se quer evitar. Vou dar alguns exemplos para vocês, né? Tem pessoas que vivem falando, né? Eu não quero me atrasar, o que acontece? Eu não quero me endividar, o que acontece? Vivem com medo, o medo faz com que a pessoa atraia. Então, um exemplo aqui, qual é o resultado que a campanha Não Use Drogas vem obtendo? Né? Não tem uma campanha Não Use Drogas? Qual que é o resultado que está tendo disso? Dia Não Violência contra a Mulher, Setembro Amarelo, Diga Não ao Suicídio. Então, tudo isso está jogando uma mensagem que o nosso cérebro ele não entende o não. É por isso que a gente ensina lá, né, a Rota da Fortuna, que é para você criar o seu destino. Essa semana vai estar disponível aí uma ferramenta chamada Rota da Fortuna. Quem não conhece ainda vai poder criar o seu futuro, vai poder decidir, declarar, solicitar e agradecer tudo que você quer para a sua vida. Então, quando a pessoa fala não, lá no livro e também no filme The Secret, Madre Teresa de Calcutá diz, né, não me chame para um evento contra a guerra. Né? Somos contra a guerra, que você vai induzir a humanidade a ter mais guerras, né? Me chame para uma campanha pró-paz, aí eu vou. Então ela já entendia o segredo, ela entendia a lei da atração. Nós todos, no mundo todo, nesse momento, estamos passando por um momento complicado no mundo, né? Porque fizeram tanta propaganda de um vírus que pegou, o vírus ficou famoso, as pessoas estão com medo, estão em pânico, né? Então viralizou. Se beber, não dirija. Olha isso, esse não, o seu cérebro não entende. Então, por que mesmo tendo uma multa aí acima de R$2.000, tem muita gente ainda, né, tomando multa? Porque o seu cérebro ele não entende o não. Então, se beber, não dirija, o seu cérebro entende. Se beber, dirige. Então, você entende como algo normal. Não se preocupe, não entre em pânico, não fique aborrecido, não acho que você seja chato, não vou pensar mais nisso. Tudo isso, o seu cérebro, a sua mente, ele tira o não e ele induz você a caminhar no sentido contrário. Tudo isso é lei do pensamento, tudo isso é comprovado cientificamente, que cada pensamento, igual a Alane falou, tem uma frequência. Já consegue se medir a frequência do pensamento. Então, se você aprender a induzir a sua mente, o seu pensamento de forma inteligente, que a gente chama, você vai começar a ter mais resultados. Nossa, que legal! Eu parei de usar a palavra não, né? E agora eu estou afirmando aquilo que eu quero. Eu já eliminei 8 quilos, eu já sou próspero, eu já sou rico. Então, essa é a intenção nossa, fazer você pensar certo. Esse exemplo que a gente usa aqui, ele é fantástico, né? Pode passar mais um. Não pense em um balão azul. O que o seu cérebro entende? Pense em um balão azul, né? Então parece bobo, parece infantil, parece coisa de primário. Mas se você aprender isso, porque a sabedoria está nas coisas simples. A sabedoria, a inteligência está nas coisas que você não percebe. Eu vejo pessoas tão inteligentes, pessoas que têm tanto conhecimento, mas emocionalmente ela não domina os pensamentos, ela está indo na manada. O que a maioria faz e fala, a pessoa acaba falando também. Então você acaba sendo sempre induzido ao que você quer evitar. Pode passar? Não posso esquecer de... O que acontece? O que acontece? Quando você fala não posso esquecer de, você acaba sempre esquecendo, esqueceu. Olha, eu esqueci. Então, o nosso cérebro, se você aprender a usar o pensamento, colocar ele na frequência certa e mudar ele de forma que você vá adiante, você vai perceber que você vai realmente conseguir. Uma forma de você não esquecer as coisas é você colocar no seu diário de bordo. Quem está fazendo diário de bordo? Deixa um comentário para a gente aí. A linguagem mais rápida e que obtém melhores resultados é a linguagem afirmativa. Dizer o que deve ser feito. Então, você deve afirmar aquilo que você quer fazer como se já tivesse feito. Eu já realizei, eu vou realizar. Essa é a mentalidade certa. Exemplo, seja limpo para sempre para usuários de drogas. Dia do respeito para com as mulheres. Setembro Amarelo. Diga sim à vida.
Como seria melhor? Vamos dar um exemplo aqui para vocês começar a treinar aí também. Se beber não dirija, você troca por se beber, chame um coach, que é o Uber. Se vocês assistirem lá no canal do Você Merece Livre, eu conto a história do coach, que veio de cocheiro mesmo, que é aquelas carruagens. O cocheiro, ele levava as pessoas do ponto A ao ponto B, onde você quer ir. Então, os primeiros coaches eram os cocheiros. Hoje é o Uber, mas antigamente eram os cocheiros que levam as pessoas para onde você quer ir, para os seus destinos. Então, nós como coach, a gente direciona as pessoas, a gente ensina a pensar certo, a gente ensina a pensar certo para poder ter resultados certos. Então, se você pensar aqui, pensa aqui, sinta no seu coração que já é seu e você vai ter na sua mão tudo aquilo que você quer. Não se preocupe, troque por... Fique tranquilo, né? Não entre em pânico, muda, mantenha calma. Não fique aborrecido, você vai ter um resultado melhor se você falar, seja grato. O que você ganha reclamando? Quanto mais você reclama, mais coisas ruins vêm, não é? Então para de reclamar, tira o foco, porque tudo que você foca, expande. Então isso é um clássico do coach, né? Tudo que você foca, expande. Então para de focar naquilo que você não quer e foca naquilo que você quer. Robson, mas eu não tenho prosperidade ainda, eu não tenho resultados na minha vida amorosa. Começa a falar que tem. Eu já sou próspero, eu já tenho um casamento feliz, eu já tenho a mente boa, eu estou bem com Deus, eu estou bem em todas as áreas, eu sou filho de Deus e acabou. Se a vida te der um chute na bunda, aproveita o embalo e vá para frente. Pensamento positivo. Vá agradecendo. Opa, tem alguém me empurrando para frente. Pode ver, é nos momentos de crise que as pessoas mais crescem. Dificuldade lapida pessoas para o sucesso, tá? Não acho que você seja chato. Troque por eu acho que você é legal. Não vou pensar mais nisso. Eu vou pensar em outra coisa. Tira o foco, tá? Cuidado com a opinião de pessoas que não tiveram esse conhecimento, se frustraram e agora querem nos proteger. É normal quando você tem um projeto audacioso, as pessoas da sua família, eles querem te proteger, eles querem tirar você do seu foco. Quem é você, Laine Sardelli? Você quer ser coach? Eu tenho um exemplo legal, um depoimento pessoal do Robson, tá? Quando eu decidi escrever o livro, aí eu fiquei muito feliz, né? Porque eu falei, eu vou escrever um livro. Eu já tinha o tema, Você Merece Ser Livre. E eu comecei a comentar para quem? Para o próximo mais próximo, que é a nossa família, que é irmão, irmã. Tem uma pessoa da minha família, eu não vou falar quem é, porque depois vai que a pessoa assiste a live e fica chateada, né? Mas a pessoa falou para mim assim, quem você pensa que você é? Você quer ser o Laí Ribeiro, é? Quem é você para escrever um livro? Eu esperava, a pessoa falar para mim assim, vai lá, cara, você quer, você consegue. Só que aquilo eu engoli seco e falei para mim mesmo, eu vou escrever o livro e acabou. Ninguém manda em mim, como a Laine falou. O que pensam de mim é problema delas. Eu penso que eu sou fera, eu vou escrever um livro e acabou. E quando eu escrevi o livro, não foi para provar para ninguém, para minha família, ir lá e jogar na cara dela, tá vendo? Não, você falou que eu não conseguia, tá aqui o livro. Só que eu também não dei livro para ninguém da minha família. Se quiser, compre. Você merece ser livre, ou seja, a realização é minha, não é? A realização é minha, não é dos outros, né? Outro tempo atrás, um amigo falou para mim assim, nossa, Robson, que legal, que cresceu comigo lá na periferia, lá no barraquinho, né? Robson, você escreveu um livro, cara, que legal, quem te ajudou? Aí eu peguei a autorresponsabilidade, não é arrogância não, tá? Eu falei para a pessoa, ninguém me ajudou. Eu quis escrever o livro, eu fui lá, escrevi, ninguém me ajudou. Como assim, Robson? Só você e Deus? Aí eu falei para ela assim, olha, nem Deus me ajudou. Eu decidi escrever o livro. Deus ele já me deu sabedoria, inteligência, essa cara redonda e disposição. Eu decidi. Deus ele só fala amém para todas as suas decisões. Se você fala que pode, que não pode, vai ser daqui a pouco chega nessa tela. Você tem razão. Henry Ford disse isso, tá? Se você pensa que não pode, ou se pensa que não pode ou que pode, de qualquer forma você está certo. O Henry Ford, ele falou isso. Então, todos os realizadores, todas as pessoas que realmente têm sucesso na vida, são pessoas que quebraram paradigmas. O que é paradigmas? Crenças que os outros querem que você acredite, tá? Gratidão pela sua presença. Nós vamos abrir agora para perguntas e respostas. A gente quer deixar esse gostinho de quero mais. Então agora é o momento de você fazer as suas perguntas. Temos uma equipe aqui para anotar as perguntas. Eu já tenho aqui algumas coisas, ó.
Vamos lá. Que foi falado ali no chat. E tem umas perguntas que vieram anteriormente do WhatsApp. Então, como foram pessoas que me passaram, eu acredito que não querem ser expostas, eu não vou falar nomes, tá bom? Mas eu vou colocar porque a pergunta de um, a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então, é importante que vocês passem. Mesmo que vocês acham que é meio bobo, eu não vou falar isso e tal, não fica com essa preocupação. Pode colocar, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Alguém colocou, só que eu não anotei o nome. Justo e injusto, lei da atração. O que você comenta sobre isso? Justo ou injusto? Justo e injusto, lei da atração. Cadê? Eu não sei quem foi. Não ficou claro para mim, justo e injusto. Eu acho que ela estava dizendo, cadê? Eu não sei quem foi. Você anotou, amor? Na verdade, não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação, né? Que não existe justo ou injusto. O que existe é lei da atração. Geralmente eu faço uma pergunta nas palestras, eu pergunto para as pessoas o seguinte: Deus é bom ou ruim? 90% das pessoas levantam a mão e dizem: Deus é bom, Robson, acertei. Daí eu falo: não acertou não, Deus não é bom e nem ruim, Deus é justo, plantou, colheu. Cada pessoa está tendo aquilo que plantou ou que os seus pensamentos estão criando. Se você não acha justo aquilo que está acontecendo na sua vida, mude os pensamentos, comece a andar com pessoas que pensam positivo, que a sua vida muda. Outra pergunta? Gostou dessa? Ainda entra onde? Acho que foi o Thiago que colocou, né? Isso, ainda entra como? Eu tô começando aqui também. Ainda, posso falar? Pode. Já fiquei muito tempo sem falar, gente. Ainda bem que você perguntou. Ainda bem que você perguntou. O ainda, o quase. Tem algumas perguntas que é bom também a gente evitar. Que nós focamos no não, por quê? Porque o não é o que a gente mais usa, né? E como eu falei anteriormente, lembra que a nossa mente guarda tudo através de imagens? O não tem imagem. Quando você fala pra uma criança, não pisa na água, você já enxergou ela pisando na água. É claro que ela vai pisar na água. Agora você fala, sai de perto da água, vem pra cá, ela não vai pisar. Então, é só a colocação. O ainda é a mesma coisa. Depende também de como você vai utilizar. Se você, por exemplo, fala assim, eu tô num relacionamento e ainda não fui traído. O que você está falando? Que você vai ser traído. Olha aí. Agora, se você fala, eu tô trabalhando bastante e ainda não fiquei rico. Você vai ficar. Não é assim? Você não tá falando ainda. Quer dizer, é algo que você está esperando que vai acontecer. Então, tem que saber a colocação. Se é algo que você deseja, então pode colocar antes. Agora, se é algo que você não deseja, é melhor você não usar o ainda. O quase é a mesma coisa. Quando você sai na rua e fala, nossa, quase bati o carro hoje. Qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Não é um carro batido? Então, o quase é igual ao não tem imagem. Evita o quase. Se for negativo. Agora, se você fala, nossa, eu quase ganhei na Mega Sena, se você quiser ganhar na Mega Sena, eu quase... Vamos pensar em um exemplo aqui positivo e um negativo. Eu quase bati o carro, um exemplo negativo. Eu já estou quase rico. Pronto, tá quase ficando rico. Eu já sou quase um coaching. Olha só, não é legal? Eu já sou quase um coach, eu estou estudando. Quer dizer, eu serei. Entendeu? Tem mais aí? Tem. Teve uma pessoa que perguntou, todos somos reflexo do que vemos, é isso? Todos somos reflexo do que vemos? Alguém perguntou isso, eu não sei quem foi. Na verdade, nós vemos o nosso reflexo. Na verdade, né? na live da Laine, ela explicou sobre isso. Eu recomendo que você veja a live número 2, onde a Laine conta os 7 princípios. 7 passos para inspirar pessoas. Isso aí. Então, ela fala sobre tudo é reflexo, né? As pessoas é um reflexo do que tem dentro da gente. Então, todo defeito que eu vejo nos outros, aceita que dói menos. Esse defeito está dentro de você. Porque se não tivesse dentro de você, você não se incomodava. Né? Então, quando a gente fala de amor, é aceitar as pessoas como elas são. Então, se você critica, é algo que tem que trabalhar dentro de você. Bom? A gente não consegue enxergar uma coisa que a gente não conhece. Se eu falar assim para você, descreve para mim uma nave espacial. Se você nunca viu uma nave espacial, você não vai descrever, porque você não tem essa informação em você. Agora, se você olha para alguém e fala, nossa, pessoa egoísta, quer dizer que o egoísmo está dentro de você, senão você não reconheceria no outro. É mais ou menos isso, entendeu? Vamos lá para... Tem mais aí? A Beth perguntou assim, como fazer para pensar só o positivo? Eu sei responder. Pensa positivo. Olha o sorriso.
Cadê a borrachinha? Leia o Pergaminho do Sucesso todos os dias, leia o livro. Quando você estiver negativo, pega uma das lives nossas, pega uma aula e vai assistir, que você vai ficar positivo de novo. Não tem muitas nutricionistas que falam você é o que você come? Por mais que você goste de fritura, você sabe que você não pode comer só fritura. Por mais que você goste de doce, você sabe que você não pode comer só doce que vai te fazer mal, não vai? A nossa mente, ela precisa ser alimentada. E do que você está alimentando a sua mente? Você vai pensar, você vai se sintonizar com os pensamentos de acordo com aquilo que você está alimentando. Se você estiver sempre focando no positivo, lendo coisa boa, aprendendo coisa boa, ouvindo pessoas que estão sempre falando para frente, sempre fazendo coisas assim, produtivas, vai chegar uma hora que você não vai mais querer pensar no negativo. Agora você fica sintonizando em jornal, falando de desgraça, ouvindo essas músicas de sofrência, que todo mundo trai todo mundo vai sofrer. E, enfim, do que você está alimentando a sua mente? Entendeu? Seus pensamentos vão sintonizar com aquilo que você está habituado a ver. Ele sempre vai estar naquela frequência. Quer estar acima da linha da vida? Alimente a sua mente com alimentos acima da linha da vida. E, não é tão fácil. Teoricamente é fácil, mas na prática não é tão fácil. É tempo, é persistência. Inclusive, corta para mim. Inclusive, todos os dias, nosso coach de alta performance de Porto Alegre, Henrique Sanches, ele grava um áudio com textos do livro Você Merece Ser Livre. E hoje ele leu um trecho de Crie Bênçãos, onde a gente fala que se você quiser resolver um problema, pare de falar do problema, porque o que sai da sua boca afeta a sua mente e o que está na sua mente afeta a sua boca. Então pare de criar maldição e comece a criar bênçãos. Então ouça também o áudio do Henrique aí com essa voz bonita dele, que você vai ficar positivo durante o dia. Mais perguntas? Tem uma boa aqui do Erlon Martins. Ambiente com pensamentos e atitudes negativas. Uma pessoa positiva consegue mudar este ambiente? E como mudar? Pergaminho do Sucesso diz o seguinte: tão somente o fato de eu estar presente produz sempre resultados positivos. Então eu influencio o ambiente não me influencia, mas para isso você tem que estar com a sua mente blindada e tem que estar muito positivo. Quando começa alguém a reclamar perto de você, que você começa a falar de coisas boas, se você fala para a pessoa assim, eu te entendo, porém vamos falar de coisas boas, você muda o ambiente, você quebra aí o rapport negativo e você entra na mente da pessoa com um rapport positivo. O Marco Antônio de Paula tá aí, ele é mestre nisso. Lembra que eu falei aqui, aí, aonde você tá, seja onde for, aonde você tá, além do que você vê, tem muito do que você não vê. Tem as ondas do rádio, da TV, do Wi-Fi que está funcionando na sua internet. Tem os pensamentos positivos e tem os pensamentos negativos. Qual vai sintonizar na sua mente é aquele que você está na frequência. Então, dentro da mesma sala, pode ter uma pessoa pensando em suicídio, querendo se matar e totalmente depressiva, e ter outra extremamente positiva, pensando no futuro, planejando coisas boas, na mesma sala. Então, quer dizer, o negócio não é o ambiente, é quem está captando, quem está junto. Perfeito. Uma pergunta da Elaine Souza. Temos que ter alguém para espelharmos a termos sucesso? É bom, né? Ter uma modelagem. No módulo de PNL, o professor Marco Antônio de Paula ele vai estar explicando para você sobre modelagem. Steve Jobs, ele disse, todo mundo deveria ter um coach. Ele tinha um coach para cada área da vida dele. Né? Para a área de relacionamentos, de vida, ele era Anthony Robbins, que era o coach dele, que é o maior coach do mundo. Então você precisa modelar sim, sempre modelar pessoas que você quer ser igual, pessoas que é exemplo, pessoas que é modelo da vida que você gostaria de ter. Então é importante sim você ter sempre alguém para modelar, para você se espelhar. E essa pessoa nem precisa ser gente conhecida. Tipo, se a pessoa é muito religiosa, eu quero modelar Jesus Cristo, eu quero modelar Maria, eu quero não importa quem é, se já está vivo, se já não está aqui, né? Se já faleceu, não importa. Importa ser alguém que você admira e que você possa se inspirar nessa pessoa. Perfeito. É bom. Pergunta? Tem mais aí, amor? Tem. É Bispo Sil. Ele fala assim, se eu usar eu sou para algo que eu quero muito, é muito positivo ou estou dizendo que já sou e não quero mais? Conseguiu entender? Pode responder. Bom, o que acontece? O eu sou é positivo, porque você precisa se convencer. Se você ainda não é porque você ainda não acredita que é.
Então eu preciso convencer a minha mente de que eu estou certo. Tem uma frase que fala assim: minta até virar verdade. Então você primeiro escolhe o que você deseja, depois você afirma que já é seu. Aliás, eu não vou me recordar agora do versículo do capítulo, mas está na Bíblia isso. Né? Jesus fala: primeiro você peça e agradeça, porque já é seu. E algo interessante também, me perguntaram outro dia, Robson, esse pergaminho do sucesso que você fala aí muda a vida das pessoas mesmo, Robson? Se eu começar a ler, vai mudar a minha vida? Eu falei, vai, mas primeiro você precisa acreditar nele. É por isso que a gente fala para ler 2 vezes. Quando acorda de manhã, que a sua mente está em estado alfa, e quando antes de você dormir à noite, que a sua mente está no estado ômega. Então você vai reprogramar o seu subconsciente. Então eu sou sucesso, eu mereço sucesso, eu aceito sucesso, eu sou realizador. Mesmo que todo mundo fale para você que você não é, o importante no coach a gente ensina também a autoimagem. Como que você se enxerga? Por isso que é importante fazer o diário de bordo, fazer pequenas ações do dia para você ir melhorando para você. Você ir acreditando que você pode, aí você consegue realizar tudo que você quer. Tá bom? Uma dessas aqui. Eu vou pegar uma aqui que é sobre a ferramenta da missão. Se você já viu lá, foi alguém que já tinha visto. Ela pergunta assim: na ferramenta missão, para mim, né? Você não fala sobre profissão. Missão e profissão são a mesma coisa? Não são, tá, gente? Não necessariamente você precisa ganhar dinheiro com a sua missão. Às vezes você tem uma profissão que você gosta, mas que você não se realiza. Então, quer dizer, você está ganhando o seu dinheiro ali, você está servindo ao mundo de alguma maneira, mas não está totalmente realizado. Então, você precisa fazer algo em paralelo, que é para cumprir a sua missão, que é esse da missão. Não necessariamente ele vai ser remunerado, mas isso não é uma lei, né? Ah, é missão, então não pode ser remunerado? Pode. Se você acha que tem condições de você trabalhar com a sua missão, ótimo, perfeito, né? Olha que maravilha, é o que nós estamos fazendo. Mas se você acha que não dá ainda, por exemplo, eu tenho uma profissão, eu quero migrar, faz a migração, vai de aos poucos, vai devagar que você consegue fazer. Ó, vamos aproveitar que você falou dessa de profissão. A Elaine Souza perguntou assim: como fazemos para mudar de carreira sem ter medo de errar? Planejamento. O medo vai vir, tá, Elaine? Isso. O medo vai vir. Você só vai tirar o medo quando você agir e passar por cima dele. Mas quando você planeja, fica mais fácil, fica mais tranquilo acontecer isso. Então, se você acha que tem condições, vai fazendo aos poucos essa transição. Vai transferindo aos poucos. Se você acha que não tem jeito, então, minha filha, queima a ponte que não dá mais para voltar, atravessa, queima a ponte e vai para frente. Só que quando a gente faz uma transição dessas, de queimar a ponte, de não voltar atrás, você tem que estar preparado para tudo. Porque vem as retaliações, vem as críticas, né, de muitas pessoas, às vezes vem as necessidades. Você tem que estar preparado psicologicamente para isso. E com o olho no horizonte, olhando para onde você quer ir, com foco, com determinação. Porque se você pegar a história de qualquer empresário, de qualquer pessoa de sucesso, seja em qualquer área da vida, você vai perceber que não foi só flores no caminho. Teve dificuldades também, mas foram passadas. E você também pode passar, assim como todos nós passamos. A minha transição de carreira não foi nada fácil. Um dia ainda a gente conta sobre isso. Mas eu passei, deu certo. Vale dizer também que todos nós, seres humanos, precisamos ter coragem. Temos que ser pessoas corajosas. E coragem, ser corajoso ou ser corajosa, não é alguém sem medo. É alguém que tem medo. Ter coragem você tem medo e mesmo com medo você vai. Isso é coragem, não é ausência de medo. Ah, não, eu não tenho medo de nada, eu sou férreo. Não, a gente tem os medos, porém a coragem, ela é maior que o medo. Tem uma parte lá no pergaminho que diz também que a vontade de vencer tem que ser maior que o medo de perder. Então, a maioria das pessoas que tem muito medo, ela não tem coragem, então ela já entra perdendo em qualquer coisa. Quer mudar de carreira, sua carreira não está deixando você feliz, você sente que o seu ciclo encerrou, por que não mudar, tentar uma outra coisa? Então é importante que você tenha sempre o pé no chão, né? Faça ali uma roda da vida, faça ali e vai definindo devagar, sem ter pressa, e vai pedindo orientação. Lembra da meditação? Faz meditação que a inspiração vai vir, que as orientações vai vir, porque você e o todo é um só. Então,
o todo, Deus, o universo, ele não vai te desamparar, ele vai sempre te dar uma luz aí. Outra pergunta, o diário de bordo deve ser preenchido todos os dias? Diário de bordo, né? Não é semanário, nem mesário, é diário, é todos os dias. Todos os dias você tem que fazer, por isso que é diário de bordo. E o diário de bordo, ele vai fazer você crescer todo dia um pouquinho, tá? Então tem pessoas que até me fizeram uma pergunta outro dia, falou, Robson, mas você consegue mesmo, cara, fazer esse diário de bordo todos os dias? Lembra que eu falo lá que se você fizer durante 21 dias vira um hábito? Vai chegar uma hora que você já faz automático. O Wagner tá dando risada aqui. Tá. O que acontece é que o diário de bordo ele vira um hábito. Vai chegar uma hora que você não vai precisar escrever realmente, porque você chega à noite, você vai relaxar, você já vai ver quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos, você vai fazer o planejamento automaticamente e vai fazer a sua meditação, a sua prece. Então é diário, não é semanário, como o Wagner falou aqui, tá? Vai perguntar. Posso aplicar as ferramentas na minha família? Para treinar. Olha o sorriso. Na verdade, a gente orienta que você não aplique as ferramentas na sua família. Por quê? Porque a sua família, ela não viu ainda a versão sua nova. Você está numa versão nova. Lembra que o Marco falou lá, a versão de si mesmo? Você está se melhorando ainda. Então, a sua família, o marido, o esposo, os filhos, ele ainda conhece você ali sem a autoridade do coaching. Então, o ideal é que haja uma transformação primeiro, que você mude, que eles comecem a ver o seu exemplo. E o exemplo é o maior coach que você pode aplicar na sua família. Tem um amigo, um cliente meu de coaching, que ele era de coach, agora eu virei terapeuta dele, porque ele quer conversar comigo toda semana, ele me paga para isso, e ele fica conversando, ele já fez muitas coisas erradas, errou muito com a esposa. Ele falou, Ross, como é que eu faço a minha esposa perdoar? Eu estou tentando mostrar para ela, mas ela não acredita. Aí eu falei para ele o seguinte, o melhor pedido de desculpa, amigo, o melhor pedido de desculpa é uma mudança de comportamento. Enquanto você ficar falando, pedindo desculpa, lembra do não? Ela vai entender, vai ficar com mais raiva ainda. Então, para de pedir desculpa e muda. Começa a se transformar numa nova pessoa. Sem mudança, não há transformação. Então, começa a mudar. Se torne tão extraordinário, se torne uma pessoa tão maravilhosa que não precisa pedir perdão mais. Essa pessoa vai reconhecer suas qualidades, porque a mudança, quando você muda, o mundo inteiro muda. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Erlon Martins. Existem regras ou receitas para ter uma boa inteligência emocional, principalmente por causa de todas as incertezas que nosso país está passando? Fique à vontade, amor. Corta para mim. Inteligência emocional nada mais é que você ter um controle emocional, né? Nós temos um grupo chamado Você Merece Livre, que tem pessoas do Brasil todo, e eu comecei a bater na tecla de no nosso grupo, como ele é um grupo de desenvolvimento humano, que ninguém postasse nada de doenças, de vírus, essas coisas. O que acontecia? Como as pessoas não entendem o não, vira e mexe alguém postava. E aí a gente entende que o país, que o mundo está passando por um processo de mudança, porém a gente não pode entrar nessa energia, igual a Alane falou. A sua sintonia, ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza do que vai acontecer. Portanto, a única certeza que eu tenho é que eu tenho que estar bem, eu tenho que estar equilibrado, né? Dizem que o mundo está acabando, está uma bagunça aí fora. A gente está produzindo, a gente está aqui fazendo live, a gente está todo dia construindo conteúdo, eu estou atendendo pessoas, eu estou construindo uma casa, eu não estou focado nisso. Então, inteligência emocional é você tirar o foco daquilo que chama-se inconsciente coletivo da humanidade, está todo mundo meio que estressado com isso, e você se mantém acima da linha da vida sem entrar na energia. Não é que você não esteja consciente do que está acontecendo, eu só decido ser otimista. Eu decido acreditar que isso passará, que tudo vai dar certo, que daqui a pouco a gente vai estar aí com um novo mundo, com uma nova mentalidade. Eu decido acreditar nisso, eu decido acreditar que somente a vitória me interessa, é nisso que eu foco a minha mente. Tem certeza, Robson? Ninguém tem certeza de nada. Inteligência emocional é você driblar com maestria essa negatividade toda e procurar se manter positivo, tá bom? E tem uma série de coisas também que influencia aí, né? Porque enquanto de um lado muitas pessoas estão falando coisas negativas, por outro lado tem muitas pessoas olhando os lados positivos. Tem muita coisa boa acontecendo no mundo também, né? As pessoas se ajudando, as pessoas colaborando umas com as outras, coisas que nunca se viu no mundo. Você vê, ó, de repente vem um vírus e une o mundo inteiro e acaba as fronteiras, e aí como é que é?
Tipo, então eu sou igual a pessoa que mora na Europa, porque o mesmo vírus que pega ela pode pegar a mim. Então, não tem muito... Sabe, tem um lado positivo também. Agora, se a gente tem uma crença de que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, eu acredito que não tem do que temer. E se de tudo, qual é o pior cenário que pode acontecer? Se a gente desenhar o pior cenário, você vai ver que você ficar preocupado com isso ou não ficar preocupado com isso, vai mudar alguma coisa? Vai mudar a situação lá fora? Então foca no seu crescimento, foca no seu desenvolvimento, aproveita esse tempo aí que o mundo está meio parado para você crescer e passar, e na hora que passar você está preparado para encarar o mundo novo. Parabéns para quem está focado aqui no nosso curso, que é sinal que você está saindo na frente. Parabéns pela pergunta, uma pergunta muito boa, muito inteligente e contribuiu muito com a gente. Muito obrigado. Mais alguma aí, Wagner? Vamos pegar uma daqui. Como se livrar dos velhos padrões de pensamento? Lendo o livro Você Merece Livre, Pergaminho do Sucesso, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, fazendo um curso de formação em coaching online do Instituto Você Merece Ser Livre, os seus padrões antigos negativos, foi embora. De novo e de novo. Isso aí. Porque você fica 40 anos fazendo um negócio, né? Um livro que você vai ler que vai mudar tudo. Né? Você precisa fazer de novo. É padrão, é repetição que leva à excelência. A prática leva à perfeição, né? Perfeito. Oi. O bispo fez um comentário aqui, uma pergunta, mas fala para ele que não é o foco da live. Ele fala assim, Bispo Silvio, ele fala: Robson, já conversamos sobre Grigori Grabovoi. Podemos usar em nosso planejamento os números de Grabovoi e de que forma? Então, só para não deixar ele no vácuo, só explica que não é o foco. Grigori Grabovoi é um russo, números quânticos, entra dentro aí da física quântica, a gente usa como ferramenta dentro do coach também, porém, nessa formação de coach, a gente não está usando, não está passando para frente os ensinamentos de Grigori Grabovoi. Mas no canal Você Merece Ser Livre, tem um vídeo falando de Grigori Grabovoi, como os códigos ativados com o universo, ele pode atrair tudo para sua vida. Então pesquisem um pouquinho aí sobre Grigori Grabovoi, que vocês vão gostar bastante. Inclusive eu tenho a pulseira aqui, ó, tá? Então, mas hoje não é o foco da gente falar de Grigori Grabovoi, porque o nosso tema é mais focado aí com o pensamento, tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso. A Mari Coelho, ela fala assim: eu tenho duas profissões que sou fotógrafa e gestora de RH. Não consigo escolher uma das duas, porém uma atrapalha a outra. Um dia quero ser só fotógrafa, outro dia quero ser só gestora de RH. Isso é tenso, pois não sei qual das duas seguir. É um dilema, né? Na aula que eu falo sobre meditação para ocupados, eu cito também o que Augusto Cury, ele fala da síndrome do pensamento acelerado, que é a SPA. Então, o que é a síndrome do pensamento acelerado? É quando você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo e se sobrecarrega e não faz nenhuma coisa nem outra. Por isso que a gente ensina você a fazer meditação, para você realmente tirar esse monte de não. Da onde que vem esse monte de não, né? A Caroline falou, cara, tem que mudar o pensamento, o Robson está falando que o não funciona. Temos aí várias psicólogas, né? Temos o psicólogo Daito, temos a Adriana, temos a Elisângela aqui de São Paulo, são psicólogos. Temos uns dados para passar para vocês que, segundo a Organização Mundial da Saúde, até os 7 anos de idade, um ser humano ele ouve 100 mil nãos dos adultos contra 15 mil sims. Ou seja, o nosso subconsciente já é reprogramado para o não, para ser negativo. Por isso que você tem que mudar a mentalidade. Agora, Robson, eu não consigo escolher. Qual aqui você gosta mais? Aquela que realmente você sente, igual a Alane falou, que é a sua missão. Assista lá as ferramentas de missão de valores. De missão de valores, que você vai chegar a uma conclusão que você tem que sempre fazer aquilo que você gosta mais. Isso é ser livre, né? Decida o que você quer, o que te faz mais feliz, que você sempre vai estar certo. Se você decidir pelo aquilo que o seu coração vibra mais, não tem como errar, tá bom? Se chegar na conclusão, eu gosto das duas, então organiza seu tempo e faz as duas. Isso aí. Né? É porque muitas vezes, pelo que eu entendi, Elisângela, né, o nome dela? Mari, pelo que eu entendi, você tem o RH, que é a sua segurança financeira, né, que você trabalha por uma estabilidade, e o seu hobby seria a fotografia, mas você gostaria mesmo de trabalhar com isso.
só que você também precisa da segurança financeira. Se for esse o caso, vai fazendo paralelo. Até um dia que você monte ali o seu estúdio e vai trabalhar só com fotografia. Quem sabe você não vai tirar fotos pra gente? Tô precisando de umas fotos, hein? Minhas fotos tá meio feias na foto aí. Uma área de Porto Nacional, né? Tocantins. Que legal, gente. Que legal. Gente do Brasil inteiro. Como trabalhar no Instituto e ser um head trainer? Olha que pergunta legal. Todos vocês que estão fazendo aí a formação em coaching, existe um filtro natural, né? Vai ter pessoas dessa turma, temos aí mais de 180 pessoas nessa turma, vai ter um filtro natural, vai ter pessoas que vai simpatizar com a nossa energia, vai ter pessoas que vai querer ter a gente por perto. Essas pessoas que têm a missão de levar conhecimento, de levar liberdade para o mundo e quiser realmente trabalhar com a gente, é um filtro natural, a gente vai selecionando de acordo com o que vocês vão entregando para a gente de feedbacks, de depoimentos. Então, se você se identificar com a nossa metodologia, com a nossa forma de ver o mundo, a gente nem precisa te fazer o convite, é automático. Você vai fazer parte da nossa equipe. Pode ser em qualquer lugar do país que você vai ser uma representante do Instituto Você Merece Ser Livre aí, tá bom? Então, sejam todos aí convidados. Porém, a gente não vai escolher ninguém, é vocês que vão se escolher, porque vocês vão querer estar perto da gente e serão muito bem-vindos com a gente aí. E no futuro teremos eventos presenciais. Sim, nós teremos aí, vai passar logo toda essa confusão que está acontecendo no mundo e nós vamos ter os eventos presenciais. Vai ser um prazer para mim e para a Laine a gente viajar ao Brasil aí para a gente fazer eventos. Você merece ser livre para todo mundo aí. Eu vi uma pergunta aqui, vou fazer, não sei se tem mais alguma coisa aí, depois você passa, amor. A Elaine Souza colocou: quando o emocional afeta o físico, como mudar o pensamento para sair desse ciclo vicioso? A gente chama de doenças psicossomáticas. Tudo que acontece no seu corpo não é projeção da mente, lembra que a gente já ensinou isso? Tudo é projeção da mente. Então, isso chama-se psicossomático, seja o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, como seja uma doença, qualquer tipo de enfermidade que tem, qualquer tipo de causa, existe um efeito, e cada efeito existe uma causa. É uma das leis aí herméticas que a gente estuda, vai estar disponível também uma aula sobre leis herméticas para vocês, tá? Eu não sei. Mudando o pensamento muda tudo. Muda tudo. E assim, o Robson falou sobre a longo prazo, que quando já somatiza mesmo como sintomas no corpo, como doenças, né? Mas também tem a situação onde o emocional muda o físico assim, né? Ó, a pessoa fica cabisbaixa, desanimada, não é? Ah, eu fiquei triste, pronto, não consigo nem ficar mais na minha postura. Se o emocional pode mudar o seu físico, o contrário também é verdadeiro. Se você se esforça, arruma sua postura, faz uma caminhada, mexe o corpo. Por quê? Porque o exercício físico produz endorfina, então o seu corpo vai ficar mais animado. Se você melhora a sua postura, se você vai lá, coloca uma roupa que você se sente bem, se gosta de se maquia, arruma o cabelo, isso também vai melhorar o seu emocional. Então a fisiologia muda muito, interfere muito no nosso emocional também. Por isso que a gente ensina você ter equilíbrio nas 5 áreas. Você tem que ter tempo para a saúde, tem que ter tempo para o emocional, tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para ganhar dinheiro, tem que ter tempo para o espiritual. Então você tem que ter o equilíbrio em todas as áreas. E você estando com a sua mentalidade em harmonia, você com certeza a doença vai sumir, tá? A gente temos casos, depoimentos aí de várias pessoas que se curaram lendo o Pergaminho do Sucesso, fazendo uma reprogramação mental que a gente disponibiliza aí no YouTube. Então toda doença some quando sumir da sua mente. A gente até ensina, né? Às vezes eu chego numa casa para fazer um atendimento, alguma coisa, e a pessoa coloca na geladeira lá um monte de receita de remédio, e em cima da geladeira da pessoa aparece mais uma farmácia. E aí a gente ensina para a pessoa o seguinte: olha aí o seu quadro dos sonhos. Aí a pessoa: como assim? Ninguém nunca falou para você do quadro dos sonhos? Não. Quando você olha para o remédio, você olha para a geladeira cheio de conta para pagar e cheio de receita, qual é a mensagem que o seu cérebro recebe, que a sua mente recebe? Que eu sou doente, eu sou doente. Aí eu ensino as pessoas a esconder o remédio, guarda o remédio lá no armário, esconde as receitas. Aí a pessoa fala para mim assim: Robson, mas eu deixo ali que é para me lembrar, porque se eu não deixar ali eu esqueço. Aí eu falo para a pessoa: mas eu quero que você esqueça mesmo, porque quando você esquecer a doença some. O dia que você esquecer de tomar o remédio, você vai ver que a doença some. Então você tem que tirar a doença da mente, tá? Então a melhor forma que tem de você ser saudável é acreditar na saúde. A melhor forma que tem de você ser próspero é acreditar na prosperidade. A melhor forma que tem de você ter um casamento perfeito
é acreditar no casamento perfeito. E tem a oração do casamento perfeito aí no livro, Você Merece Ser Livre, página 77. Então leiam. E o nosso coach digital aqui já está disponibilizando aí o nosso livro em formato digital para quem quiser adquirir, ler no celular, no tablet, no computador, e aonde você for, você pode levar o livro Você Merece Ser Livre com você, tá bom? Mais alguma pergunta aí? Tem, deixa eu só pegar aqui. O Ronaldo Cruz, grande Ronaldo, chegou atrasado, mas chegou a tempo, Ronaldo. Ele falou assim, o diário de bordo, se ele dormir sem escrever, dá para fazer no meio do dia seguinte ou deixa para fazer só à noite? Já fazer? Não. Eu aconselho, deixa eu olhar nos seus olhos, ao sorriso, eu aconselho que você, estou procurando amorosidade nas palavras, tá? Você já sabe que vem paulada, mas eu tô mais amoroso ultimamente. Eu aconselho que você pare de sabotar, tá? O diário de bordo é para ser feito todos os dias. Põe despertador. Para você poder realmente colocar como tarefa, coloca o despertador, coloca no travesseiro. Coloca no quadro dos sonhos, para você lembrar que você tem metas diárias, que você tem que fazer a ressignificação 1 e ressignificação 2. Cria vergonha na cara, é isso que eu queria falar. Pronto, falou. Pronto. Senão ia ter tosse amanhã, se não fala. Eu sou livre para falar e vocês são livres para escutar, então tá tudo certo. Mais alguma pergunta aí? E o Ronaldo Cruz aí já é coach do Instituto, você já é formado, hein, Ronaldo? Eu vou puxar sua orelha quando eu te ver. Acho que acabou a pergunta. Acho que deu, né, gente? Tem mais alguma pergunta? Falem agora ou... Pergunte no grupo. Guarde pra semana que vem. Talvez fez alguma pergunta e nós não passamos. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu quero saber se vocês gostaram dessa live de quinta-feira. Que se vocês gostaram, a gente vai trazer todas as quintas até o final do curso para poder estar tirando dúvidas. E quero que vocês anotem as dúvidas que tiverem das ferramentas, dos filmes. Às vezes você assistiu o filme e não entendeu alguma coisa. Olha, esse filme Duas Vidas, eu acho que não foi todo mundo que assistiu ainda, então eu não vou dar spoiler. Mas eu já vou dar uma dica. Vocês vão perceber que nesse filme é um tratamento, é uma cura de criança interior, né? Que você pode fazer uma regressão com você mesmo. Depois que você assistiu o filme, que viu tudo e tal, e tira suas próprias conclusões, pense com os seus pensamentos, né? Elabora ali. E se você sentir necessidade de conversar com a sua criança interior, faz uma carta para ela. Escreve aquilo que você está sentindo. Escreve para ela tudo que aconteceu na sua vida. Como foi bom algo que na hora foi negativo. Mas aí você conta o que aconteceu a partir daquele negativo. O filme, por exemplo, ele se tornou um grande profissional, né? Através de uma frustração. E assim é a nossa vida. Não existe nada negativo. Até o mal trabalha para o bem. Eu sempre falo isso. Até o mal trabalha para o bem. As coisas que a gente considera ser negativo, com o tempo a gente percebe que era a melhor coisa que podia ter acontecido na nossa vida. Ninguém nasce da barriga errada, ninguém mora na casa errada, ninguém tem a infância errada, tá tudo certo. Ninguém casa com a pessoa errada também não. Ninguém casa com a pessoa errada. Não sei se você já conhece a história do Robson, mas nós vamos fazer uma live só para você contar a sua história. Sabe a ferramenta Quem Eu Sou? Eu acho que merece uma live. Se vocês quiserem, pode ser na próxima semana, na próxima quinta-feira. Para você estar preenchendo junto, né? Ele vai explicando e contando a história dele. A história do Robson, se você olhar, dependendo do ângulo que você olhar, você fala, meu Deus, como é que esse homem sobreviveu? Só que aí foi a partir daquela história que ele se transformou no homem que é hoje, na pessoa que está te ajudando, na pessoa que criou esse instituto, na pessoa que idealizou tudo isso que está acontecendo. E se não tivesse sido daquele jeito, como seria? Então, é importante a gente entender isso, que nada é por acaso. Então, escrever para sua criança interior pode ser uma grande cura para você ressignificar todo aquele passado que você teve, aquelas frustrações, aquelas dores que você sentiu lá na sua criança interior. Tá bom? Tem duas perguntinhas. Dá tempo? Dá tempo, vai. Dá tempo? Manda bala. O Denilson Marichi, acho que é isso. O treinamento de coach está bem ligado à PNL? Tem outra. O coaching estuda o futuro, correto? O trabalho do coach é desenhar o futuro das pessoas. A PNL estuda o passado, traumas emocionais, como você se comunica com o mundo no presente.
Então, para você ser um bom coach, você precisa ter noções básicas de PNL, que são ferramentas que terapeutas, que pessoas que trabalham mesmo com traumas, com fobias, usam. A PNL, sim, tem tudo a ver com coaching. Porém, muitas escolas só ensinam o coaching. A gente tem algumas escolas também que já está acoplando a PNL com o coaching. Faz parte da nossa metodologia. Então, a gente ensina, né? A Laine é psicanalista, está se formando, nós temos psicólogos. Por quê? Porque a gente entende que não adianta eu desenhar o futuro de uma pessoa que está toda destruída emocionalmente. Chegou uma época da minha vida que eu não precisava de um coach para me dar metas, para me atingir. Eu precisava de alguém que curasse as minhas feridas, que entendesse que eu tinha feridas. Eu vou contar a minha história, para vocês terem uma ideia. Eu fui gerado como Rosemary, 9 meses. Não eu dá tinha, spoiler eu da tinha próxima traumas, live. eu tinha traumas intrauterinos, que a PNL me ajudou. Então, só para você ter uma ideia, tem a ver a PNL com o coaching? Na minha visão, na nossa metodologia Você Merece Ser Livre, sim. É impossível desenhar o futuro de uma pessoa sem eu curar as feridas dela, ajudar ela a curar as feridas, tá bom? Eu acho até que algumas escolas ensinam a PNL com outros nomes, porque eu aprendi na escola que eu fiz a formação, eu aprendi muita coisa que agora eu tô descobrindo que é PNL. Mas eu não sabia que era PNL, não tinha esse nome, mas é a mesma técnica, é o mesmo aprendizado, porque não existe comunicação sem PNL, né? Coaching Faz é uma parte. junção de muitas ferramentas, e a PNL se encaixa, a física quântica se encaixa, tá? A lei da atração se encaixa, né? Tudo que for para desenvolver o ser humano e melhorar o pensamento das pessoas, você pode acoplar na palavra coaching ou na metodologia coaching. Até na psicanálise a gente estuda Tanto PNL. é que tem o neurocoaching, né? Que são pessoas especializadas. Uma pergunta boa. William Freitas pergunta assim: qual o conselho que você dá para alguém que despertou neste momento da importância e eficácia deste curso? Qual é o conselho que eu dou? Parabéns. Continua. Nada acontece por acaso. Se você está aqui com a gente, se você está sentindo essa energia boa, né? Eu gostaria até de, antes de encerrar essa live, agradecer a todos vocês que são alunos, que estão dando aí um feedback para a gente. Vocês podem ter certeza que a gente está aprendendo mais que vocês, né? Porque a gente tem se desdobrado, a gente tem gerado conteúdo e preparando com muito amor e muito carinho. Então, se você despertou nesse exato momento, fala assim, cara, é isso que eu quero fazer isso que o Robson faz, o Kalani faz, tem pessoas que têm ainda medo, né? Fobia de falar em público, a gente vai treinar você, a gente vai te ensinar tudo o que você precisa para ser um bom profissional de desenvolvimento humano, porque a gente entende que quanto mais pessoas transformadas, mais lares felizes vão ter. Então o nosso trabalho é contribuir com o mundo, ajudar as pessoas a se tornarem livres e felizes. O que é felicidade? É sentir gratidão. É isso que a gente quer, que tem um monte de gente aí fazendo a diferença na vida das pessoas. Que bênção essa pergunta, hein? E aí eu acho que a gente pode já encerrar por aqui, só né? fala que se depois nós vamos fazer um filtro nas perguntas, se ficou alguma sem resposta, depois a gente volta pro grupo. Se ficou alguma pergunta sem a gente responder, depois a gente responde. Outra, a gente também está no grupo, vocês têm contato com a gente. Vocês podem estar sempre aí perguntando pra gente, chamando a gente no privado ou no grupo mesmo, tá bom? Então a gente só tem a agradecer a vocês. A gente não vai estender muito, porque a gente sabe também que é cansativo e a gente quer deixar um gostinho de quero mais também. Isso, então, gente, muito obrigada. Eu tô vendo aqui que teve bastante gente pedindo sim, vamos fazer. Então tá combinado. Quinta-feira que vem, às 20 horas. Deixa aí seu like, dá aí seus coraçõezinhos. Todo mundo, gente, dá like de novo, dá like, porque daí o Facebook vai levar mais tráfego para os canais do Você Merece Ser Livre. Este grupo é exclusivo desta turma, tá? Então não adianta chamar gente de fora que não vai conseguir entrar. Mas sigam-nos nas outras redes sociais também, no canal do Você Merece Ser Livre, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no meu pessoal, eu convido vocês, tem bastante conteúdo lá que pode ajudar também. Eu coloquei um vídeo essa semana sobre comunicação, que é uma problemática, né? Complicado nos casais. Então tem algumas dicas legais que eu acho que vocês podem aproveitar. E vamos ficando por aqui? Segunda-feira nós temos uma live de coaching financeiro com o nosso head trainer Felipe Oliver. Não percam, a gente vai mandar o link, a gente vai decidir ainda se vai ser aqui no Face ou se vai ser lá pela plataforma Zoom, mas que vai ter, sim, terá. Tá certo. 1, 2, 3 e... Sucesso, sucesso, sucesso! Muito obrigado. Não, eu fiz errado aqui.